sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Sentir a Essência. Sou Isabel Faria, psicóloga, coach e terapeuta corporal, e hoje começar um bocadinho a perceber como é que a leitura corporal funciona a nível, por exemplo, das divisões do nosso corpo. Para compreendermos, a leitura corporal tem uma visão muito própria do que é personalidade e do que é pessoalidade. A leitura corporal divide, por exemplo, a parte anterior do corpo, que é a nossa parte da frente do corpo, até a finalização da parte da frente dos pés. Eles consideram isso a parte anterior, tal como em medicina se vê, e chamam-no o eu social. E está muito ligado com a nossa personalidade. A parte das costas, que é a parte posterior, que vai até à planta dos pés, vai das costas, até por aqui pela parte de trás dos braços, pela parte de trás das pernas, chama-se a parte posterior do nosso corpo, isto é anatomicamente assim considerado, é chamado o eu pessoal. Isto tem implicações a nível de adoecimentos. Imaginem, adoecer à frente, ter adoecimentos ou manifestações ou sinalizações, não precisa de ser uma doença, pode até ser sinalizações, por exemplo, a picada de um mosquito, vão refletir tudo que for na anterior, está muito relacionado com o nosso eu social, que é a nossa personalidade. Se for na parte das costas, tem a ver com o eu pessoal. E o eu pessoal tem a ver com os nossos quereres genuínos. E esses quereres genuínos muitas vezes não são reproduzidos pela fala. Ou seja, ainda não estão muitas vezes conscientemente elaborados. Conscientemente elaborados. Portanto, o eu pessoal, que é posterior do corpo, como vocês estão a ver aqui, nota-se aqui a parte dos braços, também a parte de trás dos braços, ok? Depois há outras partes do corpo que poderei falar mais à frente, mas não nesta live. Ela fala-nos da parte genuína de cada indivíduo e muitas vezes são impulsos que às vezes nem temos consciência, mas são os caráteres naturais da nossa identidade. É quem nós seríamos a 100%. Só que é assim, eu para estar em relação com os outros, por isso preciso ter uma identidade. E ao ter uma identidade, as coisas vão ser mais moldadas. Então, recapitulando, para não estar a fazer muita confusão, os impulsos na zona posterior desenvolvem os caráteres naturais da identidade, as particularidades pessoais, a autenticidade e a espontaneidade. Quando há manifestações ou adoecimentos, como eu vos disse, é porque, de certa forma, nós estamos a ocultar e a guardar as emoções, pensamentos e impulsos de ação que são próprios e do momento. E aparece muita gente com problemas, muitas vezes no trapézio, aqui nas costas. Isso muitas vezes vem indicar que a pessoa tem uma autorresponsabilização muito grande. Ou seja, responsabiliza-se pelo que ela faz e acha que tem que ter mais responsabilidade do que tem. Ao fazer isso, vai haver pressões aqui no trapézio e a pessoa não vai atender às suas reais necessidades. Ou seja, a energia vai ficar um bocado presa naquela zona, ok? Se nós formos a ver o eu social, que tem a ver com a anterior do nosso corpo, que é a nossa habilidade de apresentar-nos ao mundo social. Nós apresentamos-nos uns aos outros através da nossa parte da frente do corpo. Nós nunca nos apresentamos de costas. Lembrem-se sempre disso. Por isso é que a parte anterior é a nossa apresentação social, é o nosso cartão de visita, é o nosso eu social. E é representado por esta parte que é tão mais especificamente vincada do que propriamente as costas. Porque nós temos uma face que tem a expressão das emoções, porque nós temos um movimento mais para a frente do que para trás, etc. E o eu social é que faz a estrutura das formas da pessoa se identificar e influenciar o mundo externo. Nós falamos para a frente, nós estamos para a frente, nós influenciamos com a nossa imagem, nós influenciamos de várias formas.
é uma forma de revelar as características do que o indivíduo aceita, assume e concorda. Ela representa também as nossas crenças, e as nossas crenças às vezes podem não ser iguais à nossa autenticidade. Ou seja, numa primeira fase nós podemos absorver crenças do externo, especialmente das nossas figuras significativas, que se vai representar na nossa exterioridade através do nosso corpo da parte da frente, mas que podem muitas vezes não estar a representar exatamente o que nós genuinamente queremos. Por isso, depois, às vezes, há adaptações a nível físico, etc. Na fase anterior, a causa principal de manifestações e sintomas é, claro, quando a pessoa se identifica demasiado com o perfil social, a despeito das vivências e dos sentimentos verdadeiros. É aquela pessoa que se fixa num papel social, por exemplo, de ser só advogado, ou de eu tenho que me apresentar sempre como uma pessoa certinha, ou eu tenho que me apresentar sempre como um rebelde. Quando fica essa fixação nessa imagem, como se nós nunca pudéssemos mudar, isso vai criar adoecimentos. Então vou ver se alguém falou alguma coisa. Ok, não. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando, que eu respondo. Eu estou quase a terminar, agora vou falar como é que vocês podem pegar em alguns conceitos da leitura corporal para se valorizarem mais e criarem mais bem-estar para vocês mesmos. E tem a ver com uma questão de mentalidade. Uma questão de mentalidade. Lá, eu vou voltar. Portanto, a leitura corporal, observando-nos a nós todos como uma espécie em desenvolvimento, indica que nós todos guardamos potenciais e capacidades conquistadas por toda a espécie humana. Não é só por humano de qual. Quando o Bell inventou o telefone, isto não me lembro do século, mas quando foi inventado o telefone, na América, já no Ocidente e na China, havia também mais inventores a tratarem de criarem um telefone. Portanto, o movimento da espécie a nível evolutivo já se estava a dar. E quando a leitura corporal nos diz que todos nós guardamos potenciais e capacidades conquistadas pela espécie humana, está a dizer que nós temos sempre a capacidade de usar as nossas potências de várias formas e maneiras. Nós temos potencial, é o mesmo que dizer no português corrente, se o outro consegue, eu também sou capaz. Mas para isso precisamos de saber a nossa linguagem. Porque nós temos uma ecologia própria a cada um de nós. Nem todos gostam de andar na selva à procura de carne como os leões. Talvez possam ser mais herbívora como as girafas, que gostam mais de comer ervas ou plantas. Nós temos que conhecer-nos muito bem e perceber qual é a linguagem que melhor nos adequa. Não temos que ser todos políticos, não temos que ser todos religiosos, não temos que ser todos materialistas. A verdade é que cada um vai ter a sua própria linguagem e quanto melhor nos conhecermos a nossa linguagem, melhor podemos adaptar-nos em conformidade com ela ao nosso mundo e melhor podemos conectar-nos também com o outro no sentido de perceber que o outro também tem a sua própria linguagem. Outra questão é todo ser humano é mutante, isto é, pode mudar de interesse, incorporar novos conhecimentos, mudar pelas experiências da vida. Por teres escolhido, por exemplo, uma profissão quando tinhas 23 anos, não significa que aos 40 anos não possas mudar de profissão ou que não possas mudar de gosto. Nós estamos sempre a mudar e isso tem muito a ver com as nossas experiências de vida e também com aquele conhecimento e sabedoria que vamos adquirindo ao longo dela. Eu agradeço imenso a vossa participação, quem esteve presente. A live vai estar disponível também aqui mais algum tempo. Desejo-vos tudo de bom. Sintam a vossa essência. Boa semana. E até à próxima. Beijinhos.